Olá, seja muito bem-vindo! Na semana passada, aprendemos um pouco sobre a conversão ser um ato transformador, interno e instantâneo no coração de uma pessoa. Se porventura você desejar saber um pouco mais sobre esse assunto, eu vou deixar o link do vídeo na descrição, logo abaixo desse vídeo, para você assistir depois. Mas hoje vamos falar um pouco sobre o fato de o ser humano se afastar da graça de Deus no decorrer da vida cotidiana. Esse ser humano permanece ou não permanece salvo? A respeito desse assunto, o meu pensamento é alinhado com o pensamento de Martinho Lutero, o qual não crê nem defende que uma vez na graça, sempre na graça, uma vez convertido, sempre convertido, ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Nesse caso, Lutero afirma que somos filhos de Deus apenas quando e enquanto estamos na fé. Para explicar esse assunto, dentre muitas outras passagens bíblicas que ele menciona, separei algumas. E a primeira delas é as palavras de Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, onde ele afirma o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. O mesmo Paulo, aos Tessalonicenses, aconselha o seguinte: não apagueis o espírito. E o autor aos Hebreus afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se alguém decaiu da fé, logo apagou em si o Espírito de Deus e, consequentemente, pulou do barco da graça, pois não existe meio termo. Ou estou na graça ou não estou. A todos os que pularam do barco da graça não deixaram de saber da existência da fé. Eles experimentaram de fato do poder dessa fé, mas depois de um certo tempo decidiram viver à sua própria maneira, deixando assim a genuína fé experimentada até então à beira da estrada. Muitas dessas pessoas até permanecem na comunidade religiosa em que vinha frequentando, pois gostam das pessoas que ali congregam, mas estão ali apenas de corpo presente. A sua alma está bem distante dali. Ao Lutero analisar esse comportamento, logo ele explica utilizando-se da parábola do semeador. Lá ele afirma que quando o texto das Escrituras diz que a semente é a palavra de Deus, logo é a palavra de Deus. E quando as Escrituras diz que aqueles que receberam a palavra, mesmo sendo pedra, creram, logo Jesus está afirmando que a fé foi genuína no coração de tais pessoas. Elas de fato creram, pois a Escritura diz, ouvindo a palavra, eles a receberam com alegria. Eles a receberam. A isto podemos questionar: será ser possível alguém receber e tomar posse de algo que não acredita? O mesmo Jesus que afirmou essas verdades também afirmou que a todos os que o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso significa que não existe meio termo na fé. Mas o detalhe da passagem do semeador é que essa fé não encontrou solo fértil depois de sua germinação para firmar raízes. Logo, tais pessoas verdadeiramente creram, mas apenas por algum tempo. Quando o fator decisivo chamado provação bateu às portas, por não terem obedecido ao princípio da fé e se estabelecido nele, construindo apenas o seu relacionamento com Cristo sobre a areia, ou seja, de maneira superficial e emotiva, não se preparando para a estação da tempestade, logo ruíram. Tais pessoas não se entregaram totalmente à transformação de vida, renovando assim a sua maneira de pensar, pois isso exigia-lhes abrir mão de coisas que mantêm o coração endurecido e aprisionado no aqui e agora, as quais permaneceram debaixo da fina camada de terra sem ser trabalhado e transformado pelo Pai das Luzes. Logo, a consequência dessa decisão no texto foi abandonar a fé, deixando-se sufocar a si mesmos
entre os espinhos. A isto Paulo afirma ao escrever a Timóteo que tais pessoas caíram em tentações e ciladas e também em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais os afogaram em ruína e perdição, pois na cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Isso nos mostra claramente que mesmo que a fé foi experimentada como algo vivo e real no princípio, todo aquele que se afogou entre os espinhos não permaneceu na fé, pois nenhum de nós temos condições de servir a dois senhores. Nesse caso, o que resta a tais pessoas é o convite do Senhor Jesus em Apocalipse 2,5, dizendo o seguinte: lembra-te de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Pois os que vêm a mim, de modo nenhum os lançarei fora.